Bem, amigos de Gestão de Verdade, estamos aqui ao vivo com um convidado mais que especial pra gente. Ian Carvalho, um dos caras mais brilhantes que eu conheço, vai falar com a gente sobre carreira, desenvolvimento. E antes de tudo, ele vai se apresentar e contar um pouco dele pra gente. Ian, como é que você chegou até aqui? Como é que foi esse caminho para você se transformar nos profissionais mais reconhecidos dentro do teu segmento? Conta pra gente a tua história. Pô, obrigado, Rafael. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Me adaptando ainda aqui a esse mundo de mídias sociais. Cara, mas a história foi longa, cara. Uma história interessante que começa, poxa, muito cedo no mundo é, corporativo, trabalhando em empresas privadas, estudando engenharia, meio que seguindo um pouco do caminho que o pai tinha seguido originalmente de engenharia. Mas, cara, de uma forma muito pouco ortodoxa, porque eu começo em empresas multinacionais, francesas, e aí acabo desenvolvendo muito habilidade de idiomas dentro dessas empresas, com oportunidades de falar francês, espanhol, o dia inteiro dentro da companhia. Todos os sistemas eram em francês, então era um negócio utópico, né? E eu, aluno de escola pública a vida inteira, estudei em colégio Pedro II, um colégio federal de excelência que tinha aula de francês como educação. E, cara, comecei nesse mundo multinacional. Depois de multinacional, a empresa toma a decisão, né, de migrar para São Paulo. E eu, como bom carioca, não, São Paulo, tudo menos São Paulo, para lá eu não vou, pelo amor de Deus, tudo menos São Paulo. Cara, eu acabo aceitando um convite de um amigo que tinha ido para um startup de uma multinacional de recrutamento. E aí, cara, quase fui execrado na família. Meu pai, você é louco, você estudou tantos anos de engenharia para fazer recrutamento, para se virar RH. Que história é essa, cara? E aí eu vou trabalhar no startup da Michael Page aqui no Brasil, cara, um grande player internacional. Acho que naquele momento, anos 2003, 2004, uma das primeiras a chegar no país, cara, muito por essa a questão do idioma, do francês. O presidente até então da empresa na época era um francês, e esse amigo que tinha ido também disse que ele era apaixonado por quem falava francês, e assim eu apareço na companhia. E o que foi muito legal, cara, naquele momento, e eu sempre falo isso, que foi uma escola para mim em termos de carreira, porque naquele momento eles queriam exatamente um engenheiro recém-formado, no fim da faculdade, aquela época, que tivesse disponível e disposto a conhecer as operações de mineração no Brasil. Algo que até então era impensado, que eu jamais imaginei na minha vida e sequer conhecia. Para mim, naquele momento, mineração era a Serra Pelada, né? Aquilo que a gente tinha de imagem de mineração. E, cara, eu começo rodando para um contrato específico para a Vale, que a gente já consegue assinar. Eu acabo rodando todas as operações da Vale no Brasil, cara. Vale coligadas naquela época ainda, que eram as empresas que a Vale tinha participação. E eu acho que eu vou visitar umas 25, 35 minas da Vale no Brasil inteiro. Minas subterrâneas, minas de céu aberto, de todos os tipos de mineração. E em cada uma dessas minas que eu chegava era algo incrível, porque eu me via como engenheiro, que tinha trabalhado na indústria automobilística, em supply chain, em operação, em fábrica, e que eu chegava nas minas e falei, gente, isso aqui é um outro planeta, isso aqui tô mudando de planeta, literalmente. Eu peguei um foguete e fui para um planeta diferente. E o que era muito bacana, porque todo lugar que eu chegava, os clientes naquela época, né, os executivos daquela companhia até então, eles falavam assim, gente, chegou alguém que fala a minha língua. E era muito interessante isso. Eu falava, mas por quê? Porque havia uma distância muito grande entre o que eles tinham de necessidade, o que eles tinham de dificuldades e desafios naquele momento, nas minas, nas operações, que o pessoal do corporativo do Rio de Janeiro, naquela época, sequer conhecia e desconhecia completamente, nunca nem tinham ido lá. Muito raros as pessoas que tinham ido. E aí, quando você falava do mundo de RH, então, o cara tinha demandas específicas de recrutamento. As pessoas falam assim, gente, o meu RH interno nunca veio aqui. Ele não sabe o que eu passo. Olha a dificuldade que a gente está aqui. Olha o nosso cenário, a nossa situação. E, cara, isso me encantou de uma maneira que eu falei assim, gente, pô, tá aí. Esse negócio é um negócio diferente. Cada visita que eu ia, eu voltava com um volume de posições e demandas naquele momento para trabalhar que eu não tinha braço para entregar. Né? A Michael Page cresceu demais. Esse virou, na verdade, esse contrato virou o maior contrato da Michael Page do planeta. De tão grande que esse negócio virou depois. Contrataram muitas pessoas e muitas equipes para esse negócio.
E foi algo que me tomou praticamente um ano inteiro, cara, assim, dentro de crescimento. E que eu falo, eu vivi 40 anos em um. Porque os desafios que eu vivi, que eu enfrentei, e aí, desafios de diversidade e inclusão, desafios da questão de acessibilidade, desafios da questão de você olhar a segurança do trabalho em loco, de operações absolutamente complexas que, assim, pouquíssimas são as pessoas que até hoje eu falo que viveram. Porque mesmo um profissional de mineração, muitas vezes você vai falar, e hoje em dia um executivo, cara, eu trabalhei numa mineração de ouro a vida inteira, em 4 operações, mas todas de ouro de minas iguais. Pô, e naquela época eu vivi, né, de ferro, cobre, níquel, fosfato, manganês, fertilizante. Eu vivi, cara, operações completamente diferentes que me trouxeram uma bagagem, cara, que eu falo que eu levo até hoje. Até hoje é um negócio que eu até fico, eu brinco com alguns clientes de mineração, assim, cara, eu não conheço quem viveu e conseguiu aparecer naquelas operações. Depois disso, cara, eu acabo saindo da Michael Page. Acho que uma questão que meu pai e minha mãe sempre me criaram assim em casa sempre foi muito, gente, você tem que estar feliz, você tem que fazer o que você gosta, no lugar que você gosta e que você acredite e que os valores estejam alinhados com os seus. E aí eu opto por sair da Michael Page para ficar desempregado. Depois de ter sido 3 vezes promovido em um ano lá, eu lembro que o CEO à época veio conversar comigo, mas por que a gente fez de errado? Por que você está saindo? Eu falei, cara, olha, eu não acredito no negócio que vocês fazem desse jeito, no médio e longo prazo. Por isso que eu tô saindo para ficar desempregado, por incrível que pareça. Eu tava noivo nessa época já da minha esposa, atual esposa, e eu falei, gente, olha, eu vou casar, tô desempregado e vou procurar emprego, vou fazer programa de trainee, vou fazer projetos de trainee. E naquela época o que acaba acontecendo, o que é mais louco, e que aí que você fala das coisas que o mundo dá, a gente vendo apartamento para morar no Rio, eu e minha esposa consultora à época, eu vendo apartamento para morar, desempregado, a gente de data para marcar de casamento marcado. O que acontece? Eu faço 2 processos, especificamente, eu participo de 2 processos ao mesmo tempo. Um para ser um trainee no Rio de Janeiro. E no dia que eu aceito a oferta, faço os exames médicos, o pessoal do RH da empresa me chama e fala, olha, a nossa empresa está sendo comprada por uma multinacional. Loucura. E talvez o que a gente desenhou como programa de trainee aqui, que é o que te interessou, deixe de existir. A gente não sabe, a gente não consegue te garantir. Eu falei, meu Deus, e agora? E ao mesmo tempo, eu participei de um processo seletivo absolutamente louco para uma cadeira de coordenação de supply, na área de logística e supply, de demand planning, na época na Nokia Mobile. Cara, a empresa que a galera hoje fala que é o Google da época, 93% de market share, cara. Empresa que você tinha, assim, eu falo até hoje como case de gestão de pessoas, é um negócio inacreditável. Mas que era muito louco, porque eu recebo um convite para um processo lá, eu faço 2 ou 3 conversas, eu sou aprovado para o processo e eu aviso, olha, a minha cunhada, a esposa do meu irmão, ela é da área de recursos humanos e ela não foi envolvida no processo, eu não sei se pode ter algum problema aí, porque tem uma parente, né? Eu sei que cunhado não é um parente tão próximo, mas eu falei, não sei se tem um problema. Não, fica tranquilo, isso não é problema pra gente. E aí eu acabo, cara, aceitando uma proposta para morar em São Paulo. Então, olha que loucura. Para quem não queria ir em São Paulo antes pela Peugeot, eu me caso, eu vou para São Paulo primeiro, alugo apartamento, a minha esposa aqui no Rio ainda, a gente se casa e volta de lua de mel em São Paulo, com a família toda no Rio, o meu irmão e a minha cunhada já morando em São Paulo, então basicamente tínhamos só nós 4 em São Paulo, mas com uma vida completamente diferente, numa empresa incrível. E aí, sim, fiquei quase 4 anos na Nokia, 2 anos, acho que 3 anos e meio, se eu não me falha a memória. Mas, cara, fui promovido e cresci muito na área de demand planning, atendendo a clientes de telecom. Trabalhei com Vivo, trabalhei com TIM e fazendo com Claro também, fazendo vários projetos de logística, supply, de demand planning. E muito próximo da área de vendas, assim, me aproximando da área de vendas. O que acaba acontecendo é que em determinado momento, né, o meu sogro passa por uma situação terminal aqui no Rio de Janeiro. A gente conversa, minha esposa, eu preciso voltar para o Rio para estar perto do meu pai. E aí eu acabo voltando para o Rio, volto para um projeto, mais uma vez uma startup de uma siderúrgica. Cara, outra maluquice, que eu nunca tinha atuado numa siderurgia até então, tinha trabalhado em mineração, mas não em siderurgia. O projeto da ThyssenKrupp CSA, hoje Ternium, aqui no Rio, de montar uma planta literalmente do zero, comprar todos os equipamentos, fazer tudo dentro de um site que chegou a ter 22 mil pessoas numa obra. Um projeto de 7 bi de euros, que foi parar em quase 13 bi de euros.
de tamanho. E, cara, eu falo para você, assim, foi um negócio, outra pós-graduação na vida, porque eu trabalhava, operação, eu tinha time trabalhando em 3 turnos, chegava em casa 1 da manhã, tinha que voltar pro site às 7 da manhã de novo, e era, cara, um ritmo alucinante, mas muito gratificante, porque você vê uma área que está sendo terraplanada. Cara, você está com um terreno branco, cabem alguns estádios de Maracanã de futebol. Você vê aquilo sair do zero, você construído um porto, você construído uma siderúrgica, subir alto forno, subir equipamentos. Você fala assim, cara, é muito incrível você participar daquilo. Até hoje, quando eu passo na estrada na Rio Santos para ir para Angra, eu passo, pô, tem um pedacinho daqueles tijolinhos ali, fui eu que ajudei a fazer. Mas, cara, uma experiência de vida incrível. Só que nesse momento, cara, o que acaba acontecendo eu vou para esse projeto, para esse startup, e no momento, né, no mercado muito bom, crescendo demais, várias empresas começam a me acessar, me abordar. Poxa, você não tem interesse em fazer isso, fazer aquilo? Surge um projeto para ir morar na Colômbia naquele momento, que eu acabo não evoluindo. E aí, cara, Grupo X também naquela época, bombando, tinha posição, todo mundo que era engenheiro no Rio, acho que tinha vaga naquele momento. E aí o que acaba acontecendo, cara, é que eu sou convidado por alguns amigos headhunters que eu tinha trabalhado na Michael Page lá atrás para participar de processos seletivos para empresas, para clientes. Uma dessas empresas foi a Reis, que me abordou para um processo para um cliente francês por causa do meu idioma. E que quando eu vou conversar, o diretor da época, né, na verdade o gerente da época, o diretor tinha trabalhado comigo na Michael Page, tinha sido meu gestor na época, o Gustavo Costa. E ele fala, poxa, cara, você não tem interesse em voltar para o mundo de recrutamento? A gente não tem uma equipe sênior, a gente tem poucas pessoas sêniores na época na Reis aqui no Brasil. O que você acha de voltar? E eu falei, olha, gente, sendo muito honesto com vocês, o negócio sempre me fascinou, né? Se recrutar e encontrar as melhores pessoas para as organizações e pessoas que realmente transformam o ambiente que elas vão ser inseridas, para mim é incrível. Agora, os valores da organização anterior não eram valores que compactavam com os meus e por isso eu saí. Muita gente que está aqui veio dessa outra organização. Como é que são os valores aqui? E eles falam, cara, a gente é completamente oposto. Tudo que eles acreditavam, né, naquele momento, a gente faz de forma diferente, a gente faz o oposto disso. Pode vir que você vai curtir. E aí, cara, eu acabei indo trabalhar na Reis e, pô, foi tão diferente, realmente foi algo transformador para mim, porque eles, acho que muito sabiamente, construíram a empresa nos gaps que a outra organização tinha. Não à toa, a empresa cresceu absurdamente. Cara, eu cheguei lá, fiquei quase 14, 15 anos na organização. Eu saio de lá dentro do board da companhia aqui no Brasil como diretor responsável pela divisão de Executive Search. Eu entro lá para trabalhar middle management no primeiro momento, que era o que a empresa era forte, recrutando para as áreas de supply, operações das áreas que eu tinha vindo. Depois eu acabo absorvendo as áreas de engenharia, logística, TI, óleo e gás e todas as áreas técnicas, vamos dizer assim. E aí eu acabo crescendo. Depois disso eu acabo assumindo a divisão de Executive Search. Eu migro, né, da divisão de Middle Management para a divisão de Executive Search. E depois de 2 anos eu assumo essa divisão. E foi onde eu me encontrei enquanto profissional. Assim, Rafa, eu te falo que Executive Search foi algo que eu não busquei originalmente na minha carreira. Não era algo que eu pensava, meu sonho é ser um profissional de Executive Search. Mas foi algo que a partir do momento que eu entrei, eu falei assim, gente, o potencial disso, a capacidade, o nível de impacto que a gente tem aqui, o nível de transformação que a gente provoca nas organizações, né, mexendo no alto escalão. Cara, é algo muito gratificante, assim, é um negócio que você fala assim, pô, cara, que legal. E você fazer mais do que cliente, né, você construir relações de amizade com pessoas que você acaba levando para a vida toda e que ficam, viram amigos no final das contas, cara, é algo que eu falo assim, pô, cara, tá aí. Esse negocinho é interessante. E acabou acontecendo, cara, que deu muito certo. Na verdade, eu acabei assumindo a área muito rapidamente. Tive, cara, anos fantásticos dentro da rede de crescimento, de prêmios e de crescimento. E que o time todo cresceu. O time cresceu 2 dígitos em alguns momentos de crescimento, que foram muito bacanas, assim, para mim, como profissional e como organização. Só que o que acaba acontecendo lá, Rafa, você me disse se eu estiver sendo longo aqui, cara, que a história é longa. Mas o que acaba acontecendo é que
alguns anos antes ou durante essa minha transição para Executive Search, a Reis, globalmente, ela caminha. Ela faz algumas aquisições no negócio de terceirização de mão de obra, globalmente, que claramente direcionam a companhia para esse business no mundo. Operações que até então não eram tão relevantes enquanto negócio, com essas aquisições e com esse movimento, essa guinada que a companhia dá, passam a ser extremamente relevantes. Depois disso, né, o desfecho disso, e quando eu saio de lá, inclusive o CEO mundial virou um CEO de uma dessas operações extremamente importantes de terceirização, e a empresa direciona todo o foco dela para esse negócio. E aí, cara, eu comecei a me ver numa questão de, puxa, o negócio que eu faço é customização, é um negócio premium, é um negócio tailor-made para cliente, e a empresa está indo para um negócio que é tecnologia, volume, escala e alta velocidade. Por alguns aninhos eu te confesso que eu ainda tentei fazer, pelo carinho, pela empresa, eu vou te falar que o clima organizacional que a gente teve naquela empresa é algo de tirar o chapéu, e muito mérito das pessoas que passaram por lá, dos líderes que passaram por lá. Mas em algum momento eu começo a avaliar e falo assim, gente, eu estou tentando fazer o elefante mudar o caminho que ele faz há 100 anos, a manada passa ali há 100 anos, os desafios que ele passa. E aí chegou um momento que eu falei, gente, eu acho que é melhor sair daqui num momento bom, num momento de crescimento, que a empresa está bem, para tentar os meus voos, para tentar os meus novos desafios e fazer alguma coisa diferente. E assim surge a Exec na minha vida. Na verdade, naquele momento, eu já tinha trabalhado com os sócios fundadores na Michael Page lá atrás, que a gente até brinca antes de Cristo no mundo do recrutamento. Os dinossauros aí, sabe? E o que acontece, cara, eu esbarrava muito com esses caras em Executive Search, nos meus bids, nas minhas discussões com os clientes, sempre tinham, setor elétrico brasileiro, setor de óleo e gás no Brasil, são sempre os mesmos caras que competem. E um desses competidores era o Forte, que é um dos sócios fundadores da Exec. E nesse momento, cara, a Exec passando por um momento de crescimento, eles me acessam, pô, o que você acha? Tinha um sócio também com eles que tinha trabalhado comigo na Raise, que ventilou meu nome para eles, lembrou do meu nome para eles. E eles me chamam, pô, Carinha, a gente nunca fez um trabalho no Rio de Janeiro, a gente nunca teve... A gente tem alguns clientes no Rio, mas a gente nunca fez um trabalho específico aqui, que nunca tenha dado certo. E a gente estava buscando um cara sênior para ser nosso sócio, para ajudar nesse desenvolvimento, dentro do que a gente chama, lá na Exec, se chamava de indústria, né? Tudo que era cliente industrial. E aí eu vou para lá, cara, assim, muito numa ideia de, pela primeira vez na vida, empreender, que quer virar sócio, sair do modelo CLT tradicional de benefício, de benefícios incríveis, por sinal, e virar sócio, cara. Como é que era isso, como é que seria isso, como é que seria essa agenda. E para mim foi incrível, assim, esse período de Exec, porque eu vou para uma empresa extremamente estruturada, extremamente organizada, com muitos processos, mérito, né, das pessoas que estão lá, dos sócios que estão lá, assim, construíram um trabalho, um dever de casa muito bem feito, muito organizado e com muito processo, cara. Assim, processos que eu te digo que eu não encontrei nas multinacionais que eu trabalhei, com sistemas integrados de referência global, coisas que na multinacional a gente não conseguia implementar porque tinha, isso não dá para fazer local, tem que ser algo global, um projeto internacional. E que, assim, os caras já tinham tudo implementado. Mas, cara, o que acaba acontecendo lá, né? E desde o momento que eu vou para a empresa, eu sempre disse para os sócios, né? E eu falei, olha, gente, eu tô numa pegada e eu acredito muito no modelo de trabalho em que se tenha work-life balance. Eu acredito no modelo de que, cara, você vai ter poucos clientes, mas bons clientes com relações verdadeiramente impactantes e significativas. Eu não tenho a ambição de ser board member de novo, eu não tenho a ambição de ter equipe de 300 pessoas de novo, como eu já tive. E eu falei isso para eles no momento de entrada. Eu falei, olha, isso me preocupa, porque eu sei que vocês querem crescer, vocês têm uma missão de crescimento, da Exec ser talvez o principal player de Executive Search no Brasil, até maiores do que as multinacionais aqui no país. Isso me preocupa. Não, calma, a gente tem uma pegada diferente. E o que acaba acontecendo, cara, é que assim, com o passar do tempo, eu percebo que isso incomoda. Né? Eu queria trabalhar dentro de um modelo, né, e de uma gestão de, olha, eu estou trabalhando a longo prazo, eu não estou trabalhando a curto prazo, eu não faço indicador por indicador, meus indicadores são consistentes, eu não vou trabalhar crescimento. Começa a incomodar os meus sócios. E aí o que acaba culminando, cara, que em agosto desse ano,
eu converso com eles e a gente toma a decisão de não seguir com a sociedade. Na verdade, eu saio da sociedade, né, para fazer algo novo da minha vida. E aí vem um novo capítulo, Rafa, que eu acho que é legal mencionar aqui, de, cara, procurar um parceiro, procurar um sócio que tenha valores parecidos com os meus, que acredite no que eu acredito, para empreender, para fazer algo nosso, tailor-made, que a gente acredite. E assim surge a Wave, cara, que é uma empresa a qual eu me associo, cara, com o meu grande amigo Thiago Leitão, que conheço, foi meu calouro da faculdade, depois trabalhou comigo na Reis e, cara, hoje é meu vizinho, inclusive. A gente mora no mesmo condomínio. E, cara, que é um cara absolutamente incrível, que acredita nas mesmas coisas que eu, que acredita na família, acredita nos valores de propósito, acredita em fazer algo que realmente impacte o cliente e algo diferente. E que, ao mesmo tempo, não tem a ambição de querer ser a maior empresa do mundo. A gente não quer isso, cara. Definitivamente a gente não acredita nisso. A gente quer trabalhar poucos clientes de uma forma diferente e que, cara, gerem pra gente uma recorrência, gerem pra gente um trabalho de longo prazo. E assim eu vou parar na Wave, cara. Refazendo, né? E junto com o Thiago, tendo já algumas reuniões essa semana sobre, cara, como que a gente vai fazer, refazendo apresentação institucional, né? Porque a ideia é que eu foque em Executive Search dentro da organização. E, cara, revendo material, revendo produto, revendo, cara, plataforma. E com muitas ideias bacanas, assim, muita coisa que a gente tá construindo junto para impactar esse mercado de forma diferente. É diferente do que o mercado está realmente acostumado a ver e fazer com parceiros. E isso acho que é legal. Assim, a gente não tem uma ambição de ser a maior do mundo. Talvez a melhor, mas não a maior. Mas, cara, trabalhar cliente de forma customizada e com um conceito de boutique raiz, vamos dizer assim, né, cara? Boutique é isso. Boutique é customização, é processo feito à mão, é customizado, feito pelo dono, feito pelo sócio, sem terceirização, sem nada disso. Então, é o que a gente vem fazendo. Essa é um pouquinho da história, Rafa. Não falei de família, nada disso, mas essa é um pouco da história profissional. Isso é interessante, né? E bacana para quem está nos ouvindo, para poder você ter oportunidade, né, de contar um pouco da tua história, né, que é aquela história. Você é uma das pessoas com mais valores que eu conheço e muito, você é o walk the talk, eu gosto muito disso, né? A pessoa que ela fala aquilo que ela de fato ela faz, né? Sem a pretensão de ter verdade, mas com a pretensão de demonstrar através do exemplo aquilo que pratica, né? E você tem muito, não só, talvez você seja um ser humano incrível, não pela tua parte só técnica profissional, mas pelo valor que você dá à família, né? Esse equilíbrio, né? Talvez a frase mais impactante que eu tenho escutado na minha vida foi da minha esposa. Ela falou assim: a infância dele só vai até 12 anos. Depois disso, 75% do tempo que a gente passa com as nossas crianças se foi, né? E aí não tem dinheiro que vai recompensar, né? O tempo não volta para trás. E essa história é muito interessante para quem que estão nos ouvindo, para entender que tudo são escolhas. Você em nenhum momento aponta que você saiu por uma crise, você sai por escolha e valores, é autorresponsabilidade, é o entendimento daquilo que quer fazer, e ao mesmo tempo que você trabalha esse conceito de balanço, você está aberto para o novo, por mais que você tenha uma lógica de planejamento bem estruturada. Então, essa flexibilidade na tua história é importante para quem está nos ouvindo, para entender que parte da vida você consegue planejar, parte dela você tem que deixar acontecer. Né? E aí, olhando para a tua história, você tem um ciclo de vida, né, de profissional muito interessante, extremamente robusto, e acredito que você já chegou no patamar que você quer, que é o patamar da escolha. Né? Tem gente que empreende pela falta de opção, e tem gente que empreende pela evolução e pela escolha. Né? E você passa por todo esse movimento e tem alguns degraus, alguns platôs. E você, como alguém que já veio lá de baixo, entrando e se desenvolvendo e sempre no movimento de crescente, eu queria que você trouxesse, a gente de repente discutir um pouco desses platôs, trazer um pouco disso para a nossa audiência, sobre as competências necessárias para que você possa passar de platô. Né? Então, quando você fala, por exemplo, sou um analista para ir para gestor, né? Sou um gestor, quero virar um executivo. Sou um executivo, quero virar... Qual o próximo nível? Conselheiro, talvez.
posso ser um conselheiro, ou posso querer virar um empreendedor. Exato. Eu queria que você trouxesse um pouco disso para quem está nos ouvindo e tem algumas curiosidades sobre quem não colocou. Por exemplo, ele começou como jogador de futebol profissional. Isso é muito interessante, né? O quanto esse equilíbrio de vida e essa escolha, sofrendo pressão da família, quando você traz a fala do teu pai falando, bicho, mas que parada é essa que você está mudando? Pô, você é engenheiro, meu filho, o que você está indo fazer em RH? Como é que essas escolhas e como é que essa tomada de decisão interna foi moldada em você? Como é que você construiu essas competências para você poder tomar essa decisão, muitas vezes, contra aquilo que queriam para você? Como é que foi essa tua estruturação de bússola interna e essa evolução de competências para você chegar onde você está? Poxa, pergunta fácil, hein, pessoal? Vamos lá. Cara, é engraçado, porque... E você parar para pensar sobre isso, assim, Rafa, te confesso que num primeiro momento, né, quando você começa e quando você escolhe a tua carreira, né, e a tua faculdade, a faculdade que você vai cursar, é algo interessante, porque muitas vezes, eu te diria que 95% das pessoas não faz a menor ideia de qual graduação ela vai fazer, né? Assim, é imposição do pai, é teste vocacional, que eu nem sei se ainda existe, mas na época tinha. Hoje eu sinceramente não sei se existe mais, mas era algo muito... É muito complexo você com 17 anos, 16, 17, né, 18, decidir, cara, o que eu vou ser quando crescer, né? Tenho que decidir isso nessa idade. Então, naquele momento, cara, acho que foi foi uma escolha que eu deleguei naquele momento para minha mãe. Não à toa eu começo a cursar estatística na ENSE, depois eu faço engenharia na UERJ e faço vestibular para... Minha mãe escolheu as cadeiras que eu ia fazer, porque naquele momento tudo que eu queria era jogar futebol. Então, mãe, você escolhe onde você quiser, me matricula, desde que seja público, eu tinha que passar, esse era o acordo. Então, não tinha problema. E ela escolheu, minha mãe, com sabedoria, sabia que eu gostava de matemática e de física, me colecionou e colocou, né, nessas carreiras. Mas olha que interessante, cara, falando dessa bússola, né? E quando você começa a faculdade, né, e você entra num curso de engenharia com expectativas de construir um prédio, né? Porque isso é engenharia, todo mundo fala disso, engenharia é construir prédio. E, cara, no ciclo básico, tudo que você vê é matemática, física, cálculo. E você fala assim, Jesus Cristo, eu escolhi, era isso mesmo que eu queria. Só que o que acabou acontecendo comigo e de forma muito interessante, eu sempre quis a minha independência, sempre busquei muito a minha independência, até pelos exemplos que eu tinha dentro de casa, né? Minha mãe era professora do município do estado, vivia ralando o Rio de Janeiro inteiro, aulas em diversas escolas e só via minha mãe praticamente no fim de semana quase, e meu pai, cara, engenheiro, viajando, obra, vivia viajando, vivia trabalhando. Então desde muito cedo, cara, eu como caçula de 4 irmãos sempre falei assim, puxa, eu quero a minha independência, eu precisei ser independente muito cedo. Jiu-jitsu ia sozinho, futebol ia sozinho, para as coisas da vida eu pegava ônibus sozinho, com 9, 10 anos eu pegava ônibus sozinho para rodar o Rio de Janeiro inteiro e era isso. Hoje imagina, falar com as esposas que os nossos filhos com 12 anos vão pegar um ônibus, acho que a gente tá morto, né, basicamente. Mas essa era a realidade. Então, cara, pensando nisso, desde muito cedo, quando eu entro na faculdade, e eu comecei em estatística primeiro, porque era no primeiro semestre, engenharia no segundo, eu começo a fazer as duas no primeiro momento, eu desde muito cedo falei, cara, eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar em alguma empresa. E eu perturbava o pessoal do centro acadêmico que colocavam ainda naquela época, gente, desculpa, mas não tinha nem internet naquela época ainda, pessoal. O pessoal colocava nos quadros, nos murais, programa de estágio da empresa tal. Nós somos vintage, né? Vintage, 40 plays, vai. Coisa chique da época. Mas era assim que você tinha as oportunidades, né? Ou quando tinha a mostra PUC, né? Que já era o supra-sumo dos programas de estágio naquele momento. E eu, cara, muito cedo, no primeiro período, eu já queria estagiar. Então, eu lembro de eu ter visto essa plaquinha. Na época, era uma plaquinha dentro do prédio da Firjan, da PSA, Peugeot Citroën, naquele momento. Eu falei, o que é PSA? E depois que eu li que PSA era o grupo Peugeot Citroën, que estava construindo e iniciar a construção de uma fábrica em Porto Real, no interior do Rio de Janeiro, lá perto de Resende, perto de Penedo, para quem conhece a região, que ia começar uma fábrica. Que tinha que ter um francês. Eu falei, caramba, Pedro II me deu um francesinho lá, era nível básico, que era o que eu tinha, mas eu tinha alguma coisa e eu falei, pô, esse aqui eu posso ter chance.
que quase ninguém tem francês, era raríssimo, só os alunos do Pedro II que eu conhecia, do Lycée Pasteur naquela época, e que eu não tinha muito contato com essa galera. Eu falei, opa, posso ter alguma chance. E é muito engraçado, cara, porque eu apresento aquele programa para 3 amigos, e nós fomos os 3 juntos fazer o dia da dinâmica de grupos na época, pro programa de estágio da Peugeot. E olha que coisa louca, a gente sai de lá absolutamente derrotado. Porque a gente foi competir num programa de estágio com bolsa, que naquela época era algo de outro planeta. Ninguém dava bolsa para estagiário naquela época, você só dava o ticket e é isso, e o vale transporte. E aquele programa tinha uma bolsa de R$675, eu nunca esqueço disso, por 6 horas de trabalho. Ou seja, ficou rico. Eu fiquei rico. Basicamente eu estava multimilionário e um ticket incrível na época já. E eu nunca esqueço disso, porque nós, os 3 amigos que foram, a gente saiu de lá falando, pô, cara, vamos pro bar do teu pai aí, do teu amigo, e eu nunca bebi, mas a gente ia pro bar, porque aí os 3 estão reprovados. Era impossível. A gente tava concorrendo com gente que era... Eu nunca esqueço disso. Tinha um estagiário que tinha sido 2 anos de estagiário na KPMG, falava francês fluente, estudou na melhor escola francesa no Brasil, o pai era francês. Tinham vários outros com francês absolutamente nativo. Eu falei, gente, meu... Bonjour, monsieur, o que eu falava naquela época. E era muito impressionante, era muito impactante, cara. A gente sai daquela dinâmica assim, completamente reprovado. Rafa, muito, muito reprovado, os 3. E o que é curioso, a gente é chamado, os 3 são chamados para uma entrevista posterior com o gestor. E quando eu chego para conversar, eu falei, cara, desculpa, mas vocês são doidos. Com as pessoas que eu competi, tecnicamente, né? E não tem a menor chance de eu estar conversando com vocês, cara. O que vocês querem? E aí foi uma coisa interessante que me alertou para esse mundo de recrutar desde aquela época, como estagiário. O meu gestor na época falou assim, não, cara, o que a gente quer é exatamente um estagiário sem vício nenhum. Um cara que tenha habilidade de comunicação, que seja extrovertido. Então, e aí falando um pouco da bússola aí das coisas que eu acho que são importantes, eu acho que a extroversão, a comunicação, o não ter medo de errar e de falar não sei mesmo, olha... Desculpa, isso eu não sei falar francês, isso pra mim é acima do meu nível aqui. E ele falou, cara, é exatamente por isso que vocês 3 vieram para essa próxima etapa. No final eu acabei sendo contratado, esses outros 2 amigos não passaram, e eu entrei numa área dentro da diretoria de compras, que era uma área para fazer implantação de sistema, de SAP, numa empresa que estava fazendo uma startup de uma fábrica. Falei, gente, eu não sei nada de SAP, nunca ouvi falar nesse sistema na minha vida, não sei nem o que ele faz. Eu estou no 2º período da faculdade. Eu não faço a mínima ideia, nunca quis trabalhar com TI, que história é essa? Mas é que foi incrível, e que eu acho que a oportunidade que a empresa me deu também, e tem um pouco, acho que sorte aliada à competência aqui, a empresa tinha um desafio que os estagiários eram funcionários. A gente aprovava contrato, aprovava documento, cara, como assim... É completamente absurdo. As coisas que eu falo isso, a gente fazia reunião com o fornecedor e discussões de negociações contratuais de milhões de reais. Com total autonomia. O gestor depois assinava, só isso, mas quem tocava era o estagiário. Assim, não tinha um papel, o estagiário é inferior ou faz uma função operacional. Era um negócio absurdo, era incrível. E eu nunca me esqueço disso. Eu, como estagiário, viajei para Argentina, viajei para França. Eu falei, estagiário, mas não pode viajar. Eu falei, não pode? Aqui pode. Cara, era um negócio incrível. E que eu acho que, falando dessas competências e do que é importante, assim, nesse primeiro momento da tua carreira, cara, mete a cara. Tenha coragem, vá desbravar, vá aprender. Não se prive a ser não queira ser um especialista naquele momento. Isso é interessante, porque eu fiquei 2 anos como estagiário na Peugeot. A cada 6 meses eu mudei de área. Fiz quase um programa de trainee. Porque era algo que eu ansiava quando eu entrei lá. E eu falei, cara, eu quero aprender. Eu tô aqui para aprender. Eu não tinha chance de ser efetivado, porque eu não me formava a tempo. E a Peugeot tinha uma política que só efetivava quem se formasse. E foi tão incrível a minha experiência lá. E foi tão maravilhoso. Conheci pessoas como a Denise Santos, que é um ser humano que você tem que chamar aqui pro teu podcast. É uma pessoa incrível. Hoje executiva da Shell, mas é fundadora da B-Power, né, do Instituto. Cara, uma mulher negra inacreditável. Já está convidada. Não, e várias pessoas incríveis, cara, que acho que você vai gostar muito. E que eu sou amigo, a gente fez amizade e até hoje a gente é amigo. Esse grupo da Peugeot até hoje tem um nível de amizade impressionante. Pessoas que estão no Brasil ou fora do Brasil. E aí é o que eu falo. Eu rodei essas 4 áreas. Depois de rodar 4 áreas, um executivo da Peugeot, que não podia me efetivar, acabou o programa
do CIEE, a época que coordenava esse projeto. Eles falaram, você não pode ficar na empresa porque você não vai ser efetivado, você não se formou, eles não efetivam sem estar formado. A empresa me conseguiu um contrato de 6 meses na Vivo, através de um executivo em comum. Eu fiquei 6 meses na Vivo, na época Lerge sendo comprada, virando Vivo ainda, telefônica, na época, telefone, nem Vivo, era telefônica, exato. E aí eu fico 6 meses e volto para Peugeot como estagiário de novo. Os caras me trazem de volta, porque agora já pode, já passou o período para até ser efetivado depois. E, cara, assim, eu posso falar isso de carteirinha. Acho que nesse momento da vida é importante você não ter medo, cara. Ir com cara e coragem. Ter resiliência, porque você rala bastante. Eu trabalhava muito mais do que as 6 horas que eu deveria trabalhar naquele momento. Cara, se dedicar. Comunicação, acho que são competências que são absolutamente importantes e necessários para qualquer pessoa que está começando. Cara, vá com o intuito de aprender, se desenvolver e aprender com os caras e com as pessoas que estão lá, que são boas. Tem muita gente boa no mercado. Então, cole com essas pessoas, suga dessas pessoas, seja uma esponjinha mesmo e não tem problema nenhum. E eu acho que também tive a sorte de ter pessoas que naquele momento, Paul Janot, Denise Santos, Léo Souza, cara, Rafael Busnardo, foram pessoas que foram os meus gestores na época que, assim, estavam o tempo inteiro disponíveis para, não, pô, vem cá, cara, vamos lá, ó, isso é assim, pô, não faz assado. Exemplos bons e exemplos ruins, né? Coisas que eu vivi lá de exemplos ruins de alguns gestores que eu não posso nem contar, seriam censurados aqui. Não, melhor não. Mas foram incríveis, cara. E assim, muito bacana para me tornar depois o que eu fui ser depois. E é curioso porque eu saio de lá, nesse momento que a companhia está indo para fora do Rio, para ir para Michael Page como um consultor super júnior, né? O mais júnior que a Michael Page tinha à época, porque o perfil de contratação da Michael Page eram executivos com 5, 6 anos de formação e de experiência profissional para virarem headhunters, e eu era o único que eu tinha experiência de estágio. Eu não tinha experiência de efetivado, apesar de ter 4 anos de estágio, né? Mas eu era estagiário. E eu fui para lá para ser o juneco da Michael Page com 1/3 do salário de todo mundo. Mas, de novo, com uma curiosidade, com uma vontade que talvez ninguém que tivesse bateria. Vamos encarar as minas, vamos rodar as operações. Tá louco, eu tô aqui com meu terno feito de alfaiate, cara. Eu não vou pra mina. Eu não vou descer, não quero. Isso não era o que se vendia como um sonho de headhunter naquele momento. Era um sonho de headhunter glamour, né? Ternos feitos sob medida em alfaiate. Esse era o público que tinha lá, né? Pessoas com formação, com 4, 5 idiomas. Por isso também, aquele momento, muito pouco diverso, muito pouco... Era todo mundo igualzinho. Todo mundo de famílias de alta classe, todo mundo de berço esplêndido. E eu chego lá, ex-estagiário, com um terno mais barato que tinha, não posso nem falar o nome da loja aqui, mas era um terno de R$70 que vendia no Norte Shopping, não esqueço disso. E minha mãe me deu um terno, era bege, cara. Olha, meu primeiro terno foi bege. E eu chego nessa companhia de terno bege, camisa verde, com uma gravata amarela, que minha mãe me vestiu para aquela empreitada. Quase que eu apanho, fizeram bullying, jogaram meu terno na lixeira. Coisas divertidas naquela época, mas que absurdas hoje em dia, inaceitáveis. Mas, de novo, eu dizia muito da vontade que eu tinha de aprender e encarar. Então, acho que isso é no primeiro momento. Depois, e aí mais pra frente, quando você tá falando de uma posição de coordenação, né, já de liderança, da primeira liderança que você vai exercer, cara, eu acho que o mais importante é você realmente entender que os seus resultados, os seus objetivos serão alcançados através da gestão que você faz, das pessoas que estão contigo. É muito mais do que a tua competência técnica, do que a tua capacidade de analisar ou fazer um Excel, uma macro ou alguma coisa no Excel. E eu falava isso depois a minha esposa, eu lembro, nessa época a minha esposa brincava, falava assim, puxa, você não mexe mais em Excel. Eu falei, cara, eu tenho um orgulho disso. Graças a Deus, agora tem alguém que mexe em Excel pra mim. Mas era muito interessante, porque muito rapidamente, quando eu assumo coordenação na primeira vez, eu já fui pra Nokia, né, com uma coordenação, apesar de nunca ter sido coordenador antes, eu entendo que é através das pessoas e das relações que a gente consegue atingir os resultados que a empresa espera ou até acima do que a empresa espera. E muito rapidamente, cara, eu comecei a... Puxa, a fábrica fica em Manaus. Grande parte das demandas, né? Das questões de demand planning aconteciam com a fábrica. Eu falei, cara, quem daqui já foi na fábrica? Eu falei, não, eu vou. Manda um avião aí, eu vou pra Manaus. Eu quero ir pra fábrica. Meu interlocutor tá lá, cara. A área de qualidade tá lá. Como é que eu não tô lá?
se chega um problema no cliente aqui na Claro, quer me matar porque chegou uma caixa com avariada. Cara, eu do escritório de São Paulo eu vou saber alguma coisa? Não, onde está o CD? Onde está o centro de distribuição? Eu quero ir lá ver o que está rolando. E, cara, essa gana por ir, levar o time junto, vamos entender o que tá acontecendo. Cara, o que tá... Pô, se eu fizer isso aqui, cara, eu salvei 1 hora do tempo do cara da fábrica, ele vai me amar pro resto da vida. Por uma besteira, coisas muito simples de realmente impactantes. E quando a gente traz essa transformação, e isso claramente vem na minha cabeça como algo que era importante para a gestão, cara, eu digo, e muita gente fala isso, né? Assim, eu acho que foi fácil para mim gerir pessoas. Não sei se só por mérito, mas acho que por alguma coisa também que veio comigo de berço, de criação, de valor, que foi muito fácil entender e valorizar as conquistas das pessoas. E cara, tudo bem. Né? Esse cara responde para mim, ele que fez o trabalho, ele que cresceu. Vamos botar esse cara no spotlight, deixa essa pessoa aparecer, ou essa menina aparecer. E, cara, era tão incrível. Os resultados viraram exponenciais. As coisas que até então eu lutava tanto para conquistar individualmente enquanto analista, no momento que você vira gestor, cara, e que você consegue fazer a área atingir resultados impactantes, o departamento, a empresa, você fala assim, caramba, cara, isso aqui virou escala, e ganhou uma proporção que eu não imaginava. Isso, cara, basicamente acreditando nas pessoas e trabalhando com as pessoas, no melhor das pessoas. Eu acho que essa competência de quando você vira um coordenador ou um nível de gestão, assim, entender o que realmente motiva, o que faz as pessoas felizes, e aí não é clichê, não é da boca para fora. Eu falo isso, independente da organização querer entender isso ou não, para mim isso era importante, era estar junto, era fazer churrasco na minha casa, com o meu time, com as pessoas da empresa. Cara, vamos lá, deixa eu conhecer a família, traz os namorados, traz os filhos, traz quem quer que seja. Porque para mim isso genuinamente era importante e é curioso, porque até hoje, tantos anos depois, cara, pessoas que foram geridas por mim naquela época me reconhecem, me encontram e falam, pô, cara, você foi um dos gestores mais incríveis que eu já tive. Até hoje a gente é amigo, até hoje a gente tem relação, até hoje a gente tem contato. E hoje vários são clientes, inclusive meus, e que me apoiam até hoje. E são, pô, nesse movimento agora de empreender com a Wave, muitos eu consultei. Pô, cara, isso é tua cara, cara, vai dar certo, já deu certo, então não se preocupa, não precisa ter receio. Então, assim, é uma relação que realmente foi uma relação de ganha-ganha, eu acho, para todos, e que trouxe muitos resultados, assim, muitos prêmios, muitas plaquinhas, muitos reconhecimentos como gestor. E depois, cara, eu acho que, e aí numa liderança mais sênior, numa parte mais próxima da liderança sênior, cara, e aí ainda é mais importante, cara, você também ter, além desses skills todos até aqui, você desenvolver articulação. Acho que a parte de se articular, interagir com seus pares, interagir com seus líderes, não somente com seu time, ganha uma proporção ainda maior, ganha uma relevância ainda maior. Muitas vezes, e eu lembro de eu ter sofrido isso na vida, em muitos momentos eu me fiava em resultados que a minha área estava dando, como a área mais rentável, mais produtiva, mais lucrativa. E eu falo, não, então a próxima promoção ou o que vai acontecer vai ser legal pra gente, pro nosso time. E eu me lembro de ter ouvido muitas vezes de um amigo, inclusive de um gestor que foi o CEO da Reis em determinado momento, e ele falou pra mim assim, pô, Ian, cara, mas não necessariamente as oportunidades que eu tive foram pelo resultado da minha área, pelo contrário, da tua área dava mais resultado do que a minha, muito mais. Mas foram porque eu simplesmente fazia como os executivos da multinacional queriam que eu fizesse. Não estava preocupado com o resultado do curto prazo. Eles não estavam preocupados se naquele momento a minha área ia ser mais produtiva, mais rentável, mais feliz. Não. Eles queriam que eu fizesse algo que, independente de eu concordar ou discordar, eu fazia, porque dentro da multinacional era isso que se esperava. O executivo da multinacional espera isso. E eu falava, caramba, cara, nunca pensei por esse prisma. Sempre achei que o meu resultado, o esforço do meu time, do que a gente estava fazendo, ia ser recompensado, independente do que a organização global quer. E isso foi algo que aconteceu comigo. Eu falei assim, pô, tá aí. Eu tenho que tomar cuidado e prestar atenção com esse outro lado. Porque assim, não necessariamente o melhor resultado, o melhor profit no final do mês é o que se espera. Não é isso que estão querendo. Talvez o que a agenda da companhia queira não seja isso, no final das contas. Talvez seja uma agenda de, olha, eu quero queimar isso aqui, eu quero queimar essa área, reduzir esse headcount, porque a minha estratégia é outra, eu quero ir para outro caminho.
E você tem que ter essa leitura que até então nunca tinha sido uma preocupação genuína minha. Sempre foi, cara, eu quero estar com o meu time tá bem, crescendo e fazendo o melhor. O que é melhor para quem, né? Que são coisas que a gente para avaliar. E no pós-carreira, Rafa, assim, e eu te confesso que hoje eu tenho clientes que me chamam, né, e me convidam para, inclusive, assumir cadeiras de conselho e trabalhar em organizações como conselheiro. Eu te diria que é aliar propósito, mas também de se despir de uma vaidade de ser o executor daquelas atividades. Eu acho que esse é um grande desafio. Eu converso com inúmeros executivos que pensam nessa agenda de transição para conselho, e que quase todos eles, alguns fazem o movimento, tentam, não, vou primeiro num conselho experimentando, ainda como executivo, assumo um conselho aqui, mas que tem muita dificuldade com a deixar a execução para outra pessoa, para o CEO, para o time de C-level da companhia executar. Tem muita gente que ainda entra numa janela de eu sou conselheiro, eu dou o guide, faço as recomendações, mas eu quero entrar na execução. E que é algo completamente contrário ao correto, o que deveria ser praticado, né, pelas grandes instituições, pelos conselhos tradicionais, mas que é ainda um grande desafio. Tem muito executivo que não conseguiu chegar ou entendeu ou planejou a carreira para um momento de, olha, agora eu quero ser conselheiro, eu vou me dedicar a conselhos, eu vou me preparar para isso. Você tem escolas e formações interessantíssimas para isso. Você tem grandes empresas que recrutam conselheiros de forma profissional hoje. Você faz avaliação de conselheiros. Então você tem uma carreira aí em conselho que é importante, que é super relevante, super válida, mas que eu acho que o executivo tem que se preparar para isso. Não é algo que todo executivo, todo CEO ou todo diretor executivo de companhia vai ser e nem quer ser, e tudo bem. Não é algo necessário, né? Então, eu acho que esses são os marcos e as competências que as pessoas precisam trabalhar e evoluir para ir crescendo na carreira, para ir trilhando o que desejem. E aí de novo, acho que, e esse é um ponto importante também. Ninguém bem-sucedido ou só será bem-sucedido se for um conselheiro de uma organização, se chegar a esse ponto em uma organização. Acho que quando a gente fala de propósito, a gente fala de valor. O que eu falo todos os dias quando eu saio de casa, e acho que senão eu nem sairia de casa, se eu não estiver indo para algum lugar para trabalhar de forma feliz em algo que eu acredite, independente, e eu falei isso a minha vida inteira, independente do carro que eu tive, eu sempre falei isso, olha gente, se quiserem me pagar bem e me chamar de estagiário, não tem problema nenhum com o nome que eu estou ocupando, ou com a função ou o cargo que eu estou ocupando naquele momento. O nome, para mim, nunca foi algo relevante. E eu falo isso sempre para os executivos. Gente, se vocês saírem de casa para serem um diretor, vocês não serão os melhores diretores que vocês poderiam ser. Sai de casa com propósito, para fazer. Em algum momento, se você estiver diretor, vai ser porque a empresa precisa disso e você está no lugar certo e preparado para isso. Mas se prepare. Se prepare para ser mais do que um diretor. Se prepare para ser algo, né, que realmente faça impacto e cause transformação. Porque eu acho que é isso que as organizações no fim buscam, né? Mais do que alguém que valorize o cargo, valorize as transformações que ela vai proporcionar. Acho que é um pouco disso a jornada, e acho que isso é importante. Para a gente poder fechar, é importante para os nossos ouvintes compreenderem que não existe uma linearidade na carreira, né? Existem competências de maneira geral que elas são trabalhadas, mas elas devem ser trabalhadas de acordo com aquilo que você acredita. A história do Ian é uma história, para mim, eu tenho muita felicidade de participar dessa história há um pouco mais de uma década, desde os nossos primeiros filhos lá atrás, e ele demonstra muito claramente um equilíbrio que tem sido perdido, né? Que é o equilíbrio casa e o equilíbrio trabalho, né? Então, quando a gente olha para o que a gente faz, o propósito, o impacto que a gente gera, a gente vai além do cargo, a gente vai além da remuneração, a gente vai além do esforço que é requerido, né? A remuneração, eu costumo brincar que é uma consequência, né? Toda vez que eu brinco que mulher é energia feminina, né? Toda vez que você corre atrás, você nunca encontra, né? Então você tem que estar bem para você poder de alguma maneira atrair. E não é só porque muitas vezes eu tô fazendo essa colocação, porque às vezes o profissional ele
cria uma correlação positiva de dinheiro com sucesso na carreira. Exato. E eu conheço muita gente, assim como você, que é tão pobre na vida que só teve o dinheiro. Não tem um conjunto de relações, não tem um conjunto de valores, não tem uma bússola moral que te dá esse direcionamento. Então, esse papo que lá atrás se falava que não dá para ser feliz no trabalho, eu vejo alguns influenciadores falando que eu tenho que dar win, tem que ser pau na máquina, vou dormir, 2 horas por dia, vou tomar banho gelado, vou, subir o Monte Everest. Pode funcionar para ele. Eu acho que o grande ponto aqui do nosso programa Gestão de Verdade, né, isso é importante sempre ressaltar, é falar como a gestão acontece na vida real. Por isso que a gente não tem prerrogativa de ter o que é certo ou falar o que é errado, mas trazer como gestores da vida real, e aqui no caso um headhunter, um dos maiores headhunters do Brasil, está trazendo para a gente a oportunidade de entender a evolução da vida dele e trazer para vocês a possibilidade de refletir, não só de buscar a linearidade ou buscar o sucesso por conta de uma posição. Porque o que me vem muito para mim, né, na mentoria, eu quero atingir a posição tal. É isso. E aí a pergunta que eu sempre faço é, por quê? Qual é a tua razão? Qual é o teu propósito? O que você está querendo? Se você não começa com porquê, você não tem força para poder seguir e sair de casa. Ou vai viver uma vida, como você vê hoje, pessoas com uma qualidade de vida e com uma estrutura mental absolutamente abalada porque elas não têm uma fundamentação naquilo que estão fazendo. Em cima disso, eu queria que você trouxesse, ficasse à vontade para poder fechar com um recado para aqueles que estão nos ouvindo. E fique claro, esse daqui é o primeiro episódio, haverá uma segundo movimento conjunto para a gente poder entrar mais a fundo, entender como é que está o mercado, como é que estão as indústrias, qual é o futuro da economia do Brasil, ou enfim, uma prospecção de como está o mercado hoje, do que se imagina de competências. Já fica aqui o convite já para um próximo episódio. Eu queria que você deixasse recado final para quem estão nos ouvindo, que estão e que te procuram no seguinte sentido, me contrata, né? Como é que eu faço para ser contratado? O que te briga os olhos e qual é o recado que você daria para essas pessoas? Cara, assim, acho que obrigado mais uma vez, Rafa, pelo convite, por estar aqui contigo, sempre um prazer. E, assim, acho que o único recado que eu posso dar para as pessoas é façam o que vocês acreditem. Saiam felizes de casa para trabalhar, não saiam frustrados e infelizes, porque isso vai impactar e gerar uma onda negativa muito pior do que qualquer outra coisa. E, cara, busquem a felicidade. Eu acho que, assim, dinheiro é consequência. A gente vem ao mundo sem dinheiro, a gente consegue viver sem dinheiro. E a gente, não estou dizendo aqui que eu sou budista, que eu não gosto de conforto e que eu não gosto de dinheiro, não é isso. Mas nem tudo é sobre dinheiro. E eu acho que é algo que as pessoas precisam entender claramente. E que os executivos mais bem-sucedidos que eu conheço, todos trabalham sobre propósito, sobre o que acreditam. Não necessariamente são os mais gananciosos ou os mais ambiciosos. São pessoas que, inclusive, hoje são multimilionários, bilionários até, mas que acreditam no que fazem, acreditam no propósito. E aí, quando você faz algo em que você verdadeiramente acredita, que você verdadeiramente tem propósito, você não tem horário, você não tem dia, você não tem hora, você pode estar fazendo isso no jantar com amigos, você pode estar fazendo isso em qualquer momento, você não tem sala, você não precisa estar no escritório arrumado e vestido com um dress code específico. Então, eu acredito nisso absolutamente. Se tem um recado que eu posso dar para as pessoas é esse. Acho que tem muita coisa para ser feita, o mundo precisa de gente boa e de gente melhor. A gente tem filhos, né? Eu tenho 2, Rafa também. Então, cara, a gente quer deixar um mundo melhor para essas pessoas que estão vindo aí. E sem dúvida, cara, assim, usufrua, curta e valorize as pessoas que você tem perto e esteja junto das pessoas que vocês gostam, porque isso aqui é um piscar de olhos. A gente uma hora tá aqui, outra hora não tá. Então, valorize demais, porque em um minutinho elas podem não estar aqui de novo. Então, eu falo isso sempre, assim, muito mais do que grana, muito mais do que qualquer outra coisa. Cara, valorize as pessoas que você está perto, a sua família, a sua esposa, seus filhos, seus irmãos, seus parentes, assim. Valorize esses momentos, porque é isso que você vai levar, eu acho que daqui para frente. Sobre isso. Muito obrigado. Nos despedimos de mais um capítulo do Gestão de Verdade. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado.